Estamos voltando às lives, gente. Voltando às lives. Eu encerrei as minhas lives no ano passado, né? No final do ano. E agora estamos voltando com as lives às segundas e quartas-feiras, toda semana. E eu quero começar com vocês um tema muito pertinente, um tema importante para o momento que nós estamos vivendo. Vamos falar sobre a batalha espiritual. É um tema muito forte, que eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida. E você não pode perder a sequência, tá? Não percam a sequência, porque serão 8 ministrações. É o mês de março todinho. São 4 semanas que eu vou falar sobre esse tema. Tem uma sequência e você não pode perder, tá bom? E eu quero aproveitar esse tempo para a gente orar, para a gente agradecer a Deus e começarmos este tema nesta manhã. Vamos lá, gente? Vamos começar? Pai, nós te agradecemos pela oportunidade que temos de voltarmos a estas lives e sermos edificados e abençoados através da Tua Palavra. Diante do tema que iremos compartilhar, desta série de mensagens falando sobre a batalha espiritual, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor fale ao nosso coração, abra o nosso entendimento, Pai. Nós queremos ouvir a Tua voz, nós queremos Te conhecer mais a Tua Palavra. Nós temos um compromisso de conhecermos a Tua Palavra, porque sabemos que ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Então nos direcione, Senhor, pela Tua Palavra. Nós desejamos isso, entregamos esse tempo nas Tuas mãos. Eu tenho certeza que será um tempo proveitoso, abençoado e abençoador, para a glória do Teu nome. Amém. Amém, vamos começar, gente. Vamos começar o tema. E eu deixei aqui, como sempre estava fazendo, e eu vou continuar a fazer isso, deixar perguntas para nós falarmos um pouquinho e pensarmos, refletirmos em cima de algumas ideias e perguntas, né? E eu escrevi para vocês, coloquei perguntas, e as perguntas são: por que existe tanta maldade, gente? Por que há tanta maldade? Tantas desgraças, tanta violência, tanto ódio, hein? Bom dia, meu amigo Esdras Galo. Beijo, amigão. Então vamos lá, gente. Vamos começar esse tema pensando nessas perguntas. Por que você acha que existe tanta maldade, tantas desgraças, tanta violência, tanto ódio? Tanto ódio, né? Por que parece que o ser humano gosta de ouvir só sobre desgraça, hein? Você já pensou nisso? Por quê? Por quê? Por que nós, seres humanos, parece que nós temos tanta insensibilidade por aqueles que morreram e que morrem? Parece que nós somos insensíveis a tudo isso. Por que existe tanta maldade? Me responda, por favor. Escreva aí. Adriana disse: porque eu creio que o mundo jaz no maligno. A Cláudia Tene escreveu: o amor de muitos esfriará. A Cláudia Lopes escreveu: por causa do pecado. Eu vou ler aqui o que vocês estão escrevendo. Por causa da ganância, falta de Deus, o mundo jaz no maligno, as pessoas não conhecem verdadeiramente a Deus, não amam, logo não amam, não se amam, logo não amam o próximo, falta de amor. O Hugo Ortega escreveu: por falta de preencherem do amor de Deus, né? A Alexandra escreveu: é bíblico, né? O mundo jaz no maligno. Pela falta de amor no coração, disse a Ilma Lobo, falta de Deus, acabou o amor. Estou lendo aqui o que vocês estão escrevendo, amigos. Amantes de si mesmos. O homem está vazio de Deus, disse a minha amiga Cíntia. Amanda: falta de amor a Deus e ao próximo. Né? Alessandra Biocati disse: porque o homem é egoísta, não pensa no outro. O soberba, o orgulho, a falta de conhecimento, por causa da desobediência. Estou lendo aqui o que vocês estão
escrevendo, gente. O esfriamento no amor, disse a Imar Leite. A Soraya escreveu por causa da ganância. Dilene Gomes, falta de amor. Júnior escreveu espírito de morte. E assim vai. São tantas as ideias, né? São tantas as ideias. Egoísmo do ser humano. Final dos tempos. A Bíblia se cumprindo. Falta de amor. A soberba. Enfim, tantas coisas. Tantas coisas. Vamos lá, vamos conversar sobre esse assunto. Eu quero ministrar, gente, uma série aqui de mensagens falando sobre batalha espiritual, que é um dos estudos mais difíceis de se fazer. Ok? Este é um estudo que a gente anda por um fio de navalha. E você tem que ter uma atenção muito especial, porque se você perder aqui algumas ideias, se você perder a sequência daquilo que vai ser falado, você pode ter uma interpretação equivocada. Então, tenha muita atenção, o máximo que você puder. Eu sei que às vezes a correria, alguém, de repente você está na cozinha fazendo comida, alguém está no carro dirigindo, enfim, na rua, no ônibus, enfim. Mas tente se concentrar o máximo possível, porque esse é um tema, para mim, um dos estudos mais difíceis de se fazer. O problema sobre esse tema, gente, é que tem muita gente falando muita coisa, a gente encontra muita bobagem falando sobre esse assunto, muitas heresias. Por outro lado, gente, alguns pensam que falar sobre esse assunto tem a ver apenas com igrejas pentecostais. Que o assunto de batalha espiritual tem a ver com igreja pentecostal. Gente, isso é uma loucura, isso é um engano. Este é um assunto que tem a ver com todos nós cristãos. Tem a ver comigo e tem a ver com você. Este tema sobre a batalha espiritual tem coisas seríssimas, profundas, que estão envolvidas e que tem a ver com a nossa vida e que tem a ver, inclusive, com o momento que a gente está vivendo. Por isso que eu quero que você acompanhe mesmo, não perca nenhum tema desta série, porque tem tudo a ver com o momento que a gente vive na humanidade. Nós estamos, gente, num campo de batalha. Nós estamos num campo de batalha. O mundo que nós vivemos, a Bíblia diz, queridos, que está dominado por forças malignas. Foi o que vocês escreveram aqui. 1 João 5,18. O mundo jaz no maligno. E essa expressão, anote aí, por favor, a expressão jaz, o mundo jaz no maligno. A expressão jaz significa o seguinte: que alguém ou alguma coisa que está dominada ou debaixo de uma autoridade. Entende? É isso que significa. Quando a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, significa alguém ou alguma coisa que está dominada ou debaixo de uma autoridade. O mundo, gente, está debaixo de uma autoridade maligna. Portanto, queridos, sejam culturas, leis, governos, filosofias, tudo está debaixo de um governo que não é o governo de Deus. Entende isso? Né? E aí eu quero ler com vocês aqui o que Paulo diz em Efésios capítulo 6, eu anotei, deixei aqui fixado no Facebook e também no Instagram. Olha só o que diz Efésios 6, eu vou ler aqui 3 versículos, né? Efésios 6, versículo 10. Paulo está dizendo assim: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder, vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra a carne, a nossa luta não é contra seres humanos, diz Paulo, mas contra poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Até aqui, gente. Por isso que Paulo nos ensina em Efésios 6 que nós precisamos estar preparados para a luta, num campo de batalha específico, o da batalha espiritual. Nós precisamos estar preparados para esta luta. Para Paulo, gente, nós estamos num campo de batalha. Portanto, se você pensa que ser cristão
é apenas ir à igreja, aprender a fazer orações, fazer mandingas espirituais para proteger sua casa, entregar ofertas, aprender a ler a Bíblia, se você pensa que ser cristão é isso, você ainda não entendeu o Evangelho. Você não entendeu o que é cristianismo. Não entendeu. E só há, anote isso, só há dois senhores a serem servidos. Ou nós serviremos ao Senhor dos céus, ou serviremos ao Senhor do inferno. Não tem meio termo. O mundo sem Deus, o mundo serve ao Senhor do inferno. A Bíblia diz que Satanás é o príncipe deste mundo, gente. Portanto, queridos, conflitos espirituais na vida de uma pessoa, prisões emocionais, vícios, doenças físicas, psíquicas, destruição de valores morais e éticos, violência, possessão demoníaca, opressão, vida infrutífera, misticismo, ocultismo, miséria, idolatria, tudo isso, gente, que eu mencionei agora, tem a ver com o tema da batalha espiritual. Tem a ver com este tema que vamos conversar. Tudo isso está relacionado porque há um governo, há entidades que dominam o mundo da espiritualidade. Mas, meus queridos amigos, hoje nós vamos estudar sobre o significado do que essa passagem bíblica quer dizer, que nós acabamos de ler aqui, Efésios capítulo 6, versículo 10 ao versículo 12. A gente vai procurar entender, né, o que essa passagem bíblica quer dizer, quer nos ensinar. Mas antes da gente aprofundar nisso, vamos entender o contexto, gente. É importante nós entendermos o contexto daqui, do que Paulo escreveu. Por que Paulo escreveu isso? Por que Paulo escreveu isso para a igreja de Éfeso? Ele está escrevendo para a igreja de Éfeso. Por quê? Né? Porque era na cidade de Éfeso que os problemas dessa natureza estavam acontecendo. Entende? Então, se você, anote aí, importante, se você observar a primeira metade da carta de Efésios, a primeira metade da carta de Efésios é doutrinária. O que é doutrina, gente? É fundamento da fé, é um ensinamento sobre a fé, é o que sustenta a filosofia do que cremos, é a base, gente, do que nós cremos. Isso é doutrina. E a Bíblia fala de uma sã doutrina, o que nos mostra que há doutrinas doentes e que não pertencem à palavra de Deus. A sã doutrina era a doutrina dos apóstolos. E é essa doutrina que nós desejamos, que nós buscamos, que nós queremos. Mas a outra metade da carta aos Efésios, a primeira, lembra? Eu acabei de mencionar aqui, a primeira metade da carta de Efésios é doutrinária. A outra parte, a outra metade da carta aos Efésios é exortativa. A primeira parte, doutrinária, a segunda parte, exortativa. E Paulo está exortando a igreja. Nós vamos ver qual era a realidade espiritual da igreja de Éfeso e da cidade de Éfeso. Veja, anote por favor, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulos 18 a 20, nós podemos entender o contexto onde a igreja de Éfeso estava inserida. Nesta cidade, Paulo teve que enfrentar bestas feras. Bestas feras, essa é a expressão que é utilizada no texto. Mas isso não se refere a animais. Essas bestas feras que Paulo estava mencionando, não se refere a animais, mas se refere ao mundo espiritual, gente. Aquela cidade estava impregnada de questões espirituais gravíssimas, ao ponto do próprio apóstolo Paulo dizer ter enfrentado bestas feras. E quando Paulo chega em Éfeso, ele encontra 12 crentes. E eles não conheciam o Espírito Santo. Só conheciam o batismo de João, que era o batismo de arrependimento. E a Bíblia diz que quando Paulo ele vê a deficiência doutrinária dos crentes,
ele prega então sobre o Espírito Santo. E aí eles recebem o Espírito Santo. E quando eles recebem o Espírito Santo, eles começam a profetizar e falar novas línguas. Gente, depois que o Espírito Santo se instala por completo no livro de Atos, agora toda pessoa que se converte é selada e recebe o Espírito Santo de Deus. Então, alguém está perguntando a segunda parte, né, da carta, deve ser da carta aos Efésios, é exortativa. A primeira parte é doutrinária, a segunda é exortativa. Tá? Mas vamos lá, vamos pensar aqui. Eu queria que você anotasse algumas coisas. Anote aí, por favor. O que é que havia na cidade de Éfeso? O que é que havia na cidade de Éfeso? Primeiro, número 1, anote aí. Misticismo. Misticismo é o que havia. Anotou? Havia muito misticismo naquela cidade. Por favor, anote isso, que é importante. Havia misticismo naquela cidade. As pessoas, sabe o que elas faziam? Elas pegavam os lenços de Paulo, ou qualquer coisa que ele usasse, e elas levavam para casa, para colocar sobre os doentes. E a Bíblia diz que os doentes eram curados. Mas essa experiência, presta atenção, essa experiência aconteceu com o apóstolo Paulo. Foi uma experiência pontual. Foi uma experiência de um homem. Percebe isso? Num outro episódio, também mostra a experiência de Pedro, que diz que por onde ele passava, a sua sombra curava as pessoas. A sombra de Pedro curava as pessoas. Agora, veja que interessante, amigos. Vejam que interessante. O fato de nós termos experiências particulares e pontuais em nosso ministério não significa que isso deva virar doutrina, gente. Não significa agora que todos os lenços dos homens de Deus vão curar as pessoas. Não significa que agora todas as toalhas molhadas com o suor de alguém vai curar as pessoas. Não significa que todas as sombras dos homens de Deus vão curar os doentes. Não. Isso não pode virar doutrina, gente. Não pode virar doutrina, que é o que a gente tem visto nos dias de hoje. Muitos acabam usando essas coisas para receberem milagres. E acabam não recebendo nada. Por quê? Porque pessoas estão querendo transformar experiências narradas na Bíblia em pontos de doutrina. Isso é falta de entendimento da Bíblia, gente. Isso é falta de conhecimento das Escrituras. Isso é misticismo. Isso é misticismo. Tem gente que atribui poder sagrado a objetos. Sabia disso? Você sabe disso. Tem gente que atribui poder sagrado a objetos, ao púlpito, ao crucifixo, à toalha e outras coisas mais. Tem muita gente caindo nessas tolices, e o duro é você ver gente madura na fé entrando nesses misticismos. Gente, o misticismo estava presente na igreja de Éfeso. O que tinha lá naquela igreja? Né? Essa é a pergunta. O que havia na cidade de Éfeso? O que havia na cidade de Éfeso? Primeiro, misticismo. Segundo, endemoniados. Anote aí, por favor. Endemoniados. Paulo andava por Éfeso expulsando demônios de todos os lados, gente. E é interessante a gente observar que tem dois tipos de endemoniados. Dois. Um é aquele que se joga no chão e faz aquele estardalhaço e grita e bota medo nas pessoas. Mas eu vou dizer para você que esse não é o pior. Esse é fraquinho. Esse tipo de demônio que você vê que cai no chão e que rola, e que grita, que muda a voz, esse bota medo nas pessoas, mas na verdade ele não é o pior. Ele é o mais fraco. Então, veja aqui, eu vou explicar para vocês. Tem dois tipos de endemoniados. Tem esse que se joga no chão, né, e bota medo nas pessoas, e tem o outro tipo que fala com inteligência. Esse é pior, porque está lúcido. Esse é pior. Então, gente, Pedro foi assim.
Pedro, inclusive, foi usado pelo diabo, sabia disso? Houve um momento na vida de Pedro que ele foi usado pelo diabo. Ele disse, com uma boa intenção e muito carinho que ele tinha por Jesus, ele disse que não deixaria Jesus ir preso. Não, mestre, o senhor não vai preso não. O senhor não vai morrer não. E aí Jesus disse, para trás de mim. Jesus respondeu para Pedro. Mas quando ele fala com Pedro, na verdade ele está falando com o diabo. Ele diz, quando Pedro diz isso para ele, ele fala, Jesus diz, para trás de mim, Satanás. Para trás de mim. E aí depois do Espírito Santo, Pedro e nenhum outro discípulo do Senhor ficou possesso. Por quê? Porque crente pode ficar opresso, mas crente não fica possesso. São coisas diferentes. Crente pode ficar opresso, mas não fica possesso. E nós vamos estudar isso ao longo dessa série. Tá? Vou explicar para vocês o que é opressão, o que é possessão. É muito legal, tem muita coisa interessante para a gente conversar nesse tema. Ok? E aí, olha que interessante, a Bíblia diz que os 7 filhos de Seva, essa história é muito interessante. Os 7 filhos de Seva viam Paulo expulsando demônios, e eles quiseram imitar Paulo usando a mesma fórmula. Paulo dizia assim, em nome de Jesus eu te repreendo. E os demônios saíam. E os 7 filhos de Seva, eles diziam o seguinte, em nome de Jesus, a que Paulo prega, eu te repreendo. Mas eles pegaram pela frente um demônio de alta categoria, e o demônio disse, eu conheço Jesus, eu sei quem é Paulo, mas eu não sei quem são vocês. O demônio disse. E aí sabe o que aconteceu, gente? A Bíblia diz que o demônio que estava num homem pegou os 7 filhos de Seva e os colocou nus, pelados, colocou nus fugindo pela cidade. Imagina a vergonha. Os 7 filhos de Seva apanharam de um endemoniado só. Diz a Bíblia. O demônio os envergonhou. O que mostra para nós que este assunto é um assunto sério, gente. Esse episódio que eu estou mencionando para vocês causou um alvoroço na cidade. Mas Deus usou esse episódio e muitos se converteram para a glória de Deus. Graças a Deus. O que é que havia então? Vamos lá, gente. Você está acompanhando aqui? Linha de raciocínio. O que é que havia na cidade de Éfeso? Primeiro, você anotou? Misticismo. Segundo, endemoniados. Terceiro, ocultismo. Ocultismo havia nessa cidade. Para vocês terem ideia, foram queimados muitos livros na fogueira e eram livros demoníacos. Assim como nós temos a palavra de Deus, nós também temos muita literatura produzida pelo inferno, gente. Vocês sabem disso. Tem muito livro circulando por aí que não tem nada a ver. Tem livros bons, mas tem muitos livros péssimos, produzidos pelo inferno. É o diabo usando escritores para produzir falsos ensinamentos. E a Bíblia diz, queridos, que queimaram cerca de 50.000 dracmas. Ou seja, foram queimados milhares e milhares e milhares de livros quando eles se converteram. Naquela cidade de Éfeso havia ocultismo, artes mágicas, adivinhos, gente que invocava o nome de Satanás para fazer coisas horríveis. O que é que havia na cidade de Éfeso? Anote aí, número 4. Anote. Idolatria. Anote essa palavra. Havia idolatria. Veja, Diana, a deusa dos Efésios, né? Era a senhora daquela cidade. E aí começaram a fazer miniaturas dessa deusa para comercializar na cidade. Não parece com os dias de hoje que nós vivemos isso? Começaram a fazer a miniatura da deusa para comercializar. E aí, quando Paulo chega, ele acaba com o comércio religioso. Ele arrebentou com o comércio religioso. E aí os comerciantes, eles se levantaram contra Paulo, né? Mais tarde, Paulo, ele chama os líderes da igreja e ele diz para aqueles líderes, lá em Atos capítulo 20, Paulo está dizendo o seguinte, olha, eu sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade a fim de atrair os discípulos.
Gente, o quadro não mudou, amigos. Nos dias de hoje, nos dias atuais, o quadro não mudou. Por vezes se levantam pessoas como lobos ferozes querendo atacar o rebanho, torcendo a verdade, atraindo os discípulos. Cuidado para você não cair neste engano e armadilha diabólica. Pergunto para você, você tem medo do diabo? Você tem medo do diabo? Deixa eu dizer algo muito importante. Você não precisa ter medo do diabo. Você precisa resistir ao diabo e ele fugirá. Nós o vencemos, amigos, não com as nossas forças. Não, mas com a força do Espírito Santo de Deus. Então, queridos, o contexto que nós vimos aqui da cidade de Éfeso, você viu que eu dei uma passeada aqui, uma contextualizada, né, para vocês sobre a cidade de Éfeso. Isso é muito importante para a gente entender sobre a batalha espiritual, né? E o contexto que nós vimos aqui da cidade de Éfeso, você não acha que ela é muito parecida com as nossas cidades? Eu moro em São Paulo. Esse contexto todo aqui é muito parecido, gente. A gente vê idolatria, a gente vê ocultismo, a gente vê endemoniados, a gente vê misticismo, a gente vê de tudo. É muito parecido com aquilo que a gente vê nos dias de hoje, meus amigos. Mas como é que a gente lida com essas questões? Essa é a pergunta. Escreva aí, por favor, como lidar com essas questões? E aí Paulo, ele diz no texto que a gente leu, Efésios 6,12. Paulo diz assim, anote aí, Efésios 6,12. Ele diz assim, porque a nossa luta não é contra pessoas, mas é contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Efésios 6,12. Então vamos pontuar aqui 3 coisas. Primeiro, anote, número 1. Como é que a gente lida com essas questões? Essa é a pergunta. Quero ser bem didático aqui com você, para que você entenda. Né? Para que você entenda. Primeiro, anote aí, a nossa luta. Vamos falar sobre isso. A nossa luta. Paulo está dizendo, a nossa luta não é contra pessoas. E ele continua dizendo. Mas, primeiro, a nossa luta. O que significa isso? No grego, é pali, que é uma luta grega antiga. É uma ideia de guerra, de combate. Traz uma ideia de intensidade. É corpo a corpo, gente. Não é um simples conflito, é uma batalha séria. Paulo está dizendo que nós estamos em uma batalha. Por que muitos crentes não têm triunfo na vida? Por que, amigos? Por que muitos crentes não têm triunfo na vida? Porque eles não levam a luta a sério. Muitos entregaram a sua vida a Jesus, mas têm levado uma vida cristã de qualquer jeito, sem compromisso, sem responsabilidade. Existem batalhas, meus amigos, sendo travadas contra a sua vida e o diabo não desiste. Ele é perverso. A Bíblia diz, meus irmãos, que nós não podemos ignorar os ardis de Satanás, 2 Coríntios 2:11. Não ignoreis os seus ardis. O diabo, gente, não tem dó de ninguém. O nosso nome está na lista negra de Satanás. Ele não brinca de ser capeta, ele é o próprio capeta. Ele veio para roubar, para matar e para destruir. A Bíblia fala sobre o diabo, sobre Satanás, e ela compara, por exemplo, Satanás, ele é Belial. O que significa Belial? Que significa que ele é indigno e perverso. A Bíblia compara o diabo ao dragão. O que significa isso? O dragão tem asas de águia, patas de leão e caudas de serpente. Em outras palavras, asas de águia mostra que ele tem agilidade. Patas de leão significa que ele tem força. E caudas de serpente significa que ele tem sagacidade.
agilidade, força e sagacidade. A Bíblia também fala que o diabo ele é maligno. Ele é Belial, ele é o dragão, ele é maligno. O que é que significa isso? Que a essência do seu caráter é má, é perversa. Então nós não podemos dar lugar ao diabo. Efésios 4:27. Não deis lugar ao diabo. Porém, nós precisamos crer que Deus pode mudar toda e qualquer situação da nossa vida. Eu quero dizer para você, que eu não sei o momento que você está vivendo, a dificuldade que você está enfrentando, seja na sua casa, no seu casamento, no seu lar, eu não sei, mas uma coisa eu sei e posso te falar, que Deus pode mudar toda e qualquer situação da sua vida. Jesus veio a este mundo, diz 1 João 3:8, Jesus veio a este mundo para desfazer as obras do diabo. E a Bíblia diz que aquele que é nascido de Deus, o maligno não pode tocar. 1 João 5:18. Aquele que é nascido de Deus, o maligno não toca. Você precisa crer que maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Salmo 91:7, que diz: 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Creia, tome posse dessa palavra nesta manhã, em nome de Jesus, e não ande com medo do diabo, com aquilo que ele possa fazer na sua vida, porque se você nasceu de novo, se você é de Jesus, o maligno não toca. E se, mas Ronaldo, aconteceu um problema, aconteceu algo comigo. Se aconteceu foi porque Deus permitiu. E se Deus permitiu é porque Ele tem algo que Ele quer tratar na sua vida. Ele quer trabalhar em você. E todas as coisas cooperam, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Então Deus tem um plano. Em tudo isso que está acontecendo, Deus tem um plano. Tudo coopera para o seu bem, para o seu crescimento, para o seu amadurecimento, para você se tornar uma pessoa melhor, mais santa, mais abençoada, mais ungida. Entende isso? Então o primeiro destaque aqui, que eu fiz com vocês, nessa segunda parte da mensagem, a pergunta foi: como é que a gente lida com essas questões? Com tudo isso que nós vimos? Como é que a gente lida? E o texto diz: a nossa luta, primeiro, a luta é seríssima, mas essa batalha, o Senhor está conosco, nesta batalha. Você crê nisso? Número 2, diz o texto, não é contra pessoas. Anote isso, por favor. Não é contra pessoas. Veja, queridos, a nossa luta não é contra humanos. A minha luta não é contra você. A sua luta não é contra mim. A nossa luta não é contra os outros. A gente fica perdendo tanto tempo em atacar as pessoas. A gente fica perdendo tanto tempo em guerras uns com os outros. Gente, a nossa luta é contra uma força sobrenatural. Dá pra gente entender isso? Definitivamente. É uma grande besteira da nossa parte a gente ficar brigando uns com os outros, gente. Alguém já disse uma coisa muito verdadeira que você já deve ter ouvido. Alguém já disse que o cristianismo é o único lugar onde os soldados do mesmo exército, um ataca o outro. Vocês já perceberam isso, gente? Que triste isso. O cristianismo é o único lugar onde os soldados do mesmo exército, um ataca o outro. Às vezes nós gastamos tanto tempo, gente, falando mal das pessoas. Às vezes a gente gasta tanto tempo fofocando, criticando. A gente gasta tanto tempo, queridos, brigando, denegrindo a imagem das pessoas. Que triste isso. Que triste. A nossa luta, gente, a nossa briga não é contra as pessoas, não é contra carne e sangue. Não é. Pode até ser que o mal esteja usando alguém. Pode ser. Mas a tua luta não é contra a pessoa que está fazendo mal. A tua luta é contra as entidades
que estão por trás daquilo. Essa é a tua luta. Nós temos que ter, gente, a competência de ver o espiritual, ou seja, nós precisamos ter como se fosse uma segunda visão. Ou seja, quando a gente vê as situações, né? O que é que deu? A gente tem que perguntar assim: o que é que está por detrás? O que é que está por trás dessa fala? Quando a gente vê alguém falando alguma coisa, a gente tem que ter uma segunda visão, uma competência de ver o espiritual. O que é que está por trás dessa fala? O que é que está por trás desse negócio? O que é que está por trás dessa pessoa? O que é que está por trás dessa amizade? O que é que está por trás desse sorriso? Percebe? Gente, a leitura do mundo espiritual não se faz com os olhos físicos, não, mas se faz com os olhos espirituais. Então peça a Deus hoje, diga assim: Senhor, por favor, abra os meus olhos espirituais para que eu veja, para que eu tenha discernimento. Se uma força sobrenatural vem contra nós, gente, então nós vamos vencer essa luta com uma outra força sobrenatural, que é a força do Espírito Santo de Deus que habita em nós. Por isso que o apóstolo Paulo, ele diz, no começo do texto que nós lemos aqui, Efésios 6, versículo 10, ele está dizendo: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. É o Senhor que nos fortalece, gente. Quem vence a batalha é o Senhor. A vitória é do Senhor. É Ele que domina, é Ele que vence. Nós só venceremos as batalhas espirituais contra as forças do mal com a força do Senhor. Percebe? Essa guerra você não vence com a sua inteligência. Nesta batalha você não vence com as tuas capacidades e habilidades pessoais, mas você vence com a força do Senhor. Fortalecei-vos no Senhor, fortaleçam-se no Senhor, diz Paulo, e no seu forte poder. É nele que nós precisamos ser fortalecidos. Tudo você pode é naquele que te fortalece. Quem é que te fortalece? É o Senhor. Você pode tudo nele. É Ele que te capacita, é Ele que te fortalece, é Ele que te ajuda, é Ele que te unge, é Ele que te abençoa, é Ele que te dá graça, é Ele que te dá vitória. Número 3, anote, por favor. Primeiro, a nossa luta. Segundo, não é contra a carne, não é contra os seres humanos. Terceiro, a terceira parte do versículo de Efésios 6,12, aqui mostra algo interessante, né? A gente pode conhecer o inimigo. Paulo mostra quem é o inimigo, e a gente conhece o inimigo. Então coloca assim, número 3, conhecendo o nosso inimigo. Primeiro, a nossa luta. Segundo, não é contra pessoas. Anotou isso? Anote aí. A nossa luta não é contra pessoas, segundo. E terceiro, escreva: conhecendo o nosso inimigo. Conhecendo o nosso inimigo. Que é a parte aqui, final do texto, né? No versículo 12. Porque a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra poderes e autoridades, diz Paulo. Contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então coloca aí número 3, conhecendo o nosso inimigo. Como que um exército vai lutar sem conhecer o inimigo? Você já pensou nisso? Como é que um exército sai para a guerra sem conhecer o inimigo? O que você acha que vai dar? O que é que você acha que vai dar? Um exército que sai para uma guerra sem estudar o inimigo, sem conhecer o inimigo. Amigos, nós precisamos conhecer o nosso inimigo. Nós precisamos saber como ele age. Precisamos saber como é que ele se manifesta. Precisamos saber como é que ele atua. E o nosso inimigo é quem? São as pessoas? Não. O nosso inimigo é Satanás. Satanás significa acusador. Quando você vê alguém acusando pessoas, pode saber que essa pessoa ela está prestando um serviço para o diabo. Porque o acusador dos irmãos é o diabo, gente.
Quando você começa a acusar as pessoas, você está prestando um serviço para o inferno. Não entre por esse caminho. Quem nos acusa é o diabo, tá? É o Satanás. Satanás significa acusador. Não entre por esse caminho. A gente não foi chamado para isso. A gente foi chamado para amar as pessoas. A gente foi chamado para acolher as pessoas, para consolar, para levantar o caído. A gente foi chamado para isso, para amar e servir, para lavar os pés das pessoas. É para isso que eu fui chamado, para isso que você foi chamado. E não para acusar. Já basta o diabo acusando. Você vai fazer o serviço de Satanás? Não entre por esse caminho. Isso é um caminho do inferno, de engano, gente. Não faça isso. Veja, até o século XIX, toda pessoa cristã acreditava na existência do diabo. A partir do século XX, parece que o diabo virou para muita gente um mito cultural, uma ficção, uma ilusão, uma maneira de expressarmos o mal. Gente, engano isso. O diabo é um ser. Anote isso. O diabo é um ser. Nós cristãos, nós não podemos desconhecer, nem ignorar o nosso inimigo. Quem é o nosso inimigo? E Paulo fala aqui, ele fala sobre as seguintes entidades. Paulo, ele aponta as seguintes entidades no versículo 12. Então, anote aí, ele está dizendo, primeiro, ele está dizendo sobre poderes, principados. É isso que ele fala. Olha lá. Mas contra poderes. Primeira coisa que ele destaca, poderes. Tem outras versões que falam principados. O que significa isso? São ordens angelicais malignas que governam grandes regiões. Paulo está dizendo que há dominações em regiões feitas por forças malignas. Entende isso? Eu vou repetir para você. Quando Paulo fala sobre poderes, ele está falando de principados, poderes ou principados, significa são ordens angelicais malignas que governam grandes regiões. Paulo está aqui dizendo que existem dominações em regiões feitas por forças malignas. Mas Paulo continua dizendo o seguinte, ele diz assim, a nossa luta é contra poderes, e agora ele fala sobre autoridades. Essa é uma outra entidade, gente. Autoridades ou potestades. Autoridades ou potestades. Tem uma outra versão que fala potestades, principados e potestades, poderes e autoridades, né? Então, autoridade ou potestade, o que significa? São aqueles que exercem poder, governo e que dominam sobre os outros. São forças malignas, gente, que dominam a cabeça de autoridades, exercendo poder sobre autoridades. Por exemplo, para ficar claro para você entender, lembra da história do Hitler? Hitler foi um líder extremamente inteligente. Ele foi extremamente inteligente. Mas ele foi um homem usado pelo diabo no extermínio de 6 milhões de judeus na Segunda Guerra Mundial e milhões de outras etnias. Foi usado pelo diabo. Este homem, o Hitler, ele dominou, ele reinou e com certeza tinha sobre ele potestades. E como o ministério de Satanás é roubar, matar e destruir, ele mesmo se suicidou. Hitler se suicidou. Então, potestade, gente, é uma autoridade. Potestade é uma autoridade. O texto continua falando, né? Então eu falei sobre poderes, falei sobre autoridades, e agora Paulo está falando sobre dominadores. Anote aí, terceiro, dominadores deste mundo, ou hostes. Tem versões que falam hostes, tá? Hostes ou dominadores deste mundo. O que é que significa isso? Gente, é lugar onde há controle, é uma ideia de influência, de coisas numerosas que se levantam para dominar.
São forças malignas intensas, exercendo influência de um governo, de um lugar ou de famílias. São espíritos que atuam em situações específicas, com ministérios específicos. Por exemplo, espírito de prostituição, espírito de discórdia, espírito de traição, de homicídio. Enfim, são espíritos que atuam, são demônios. Gente, o diabo é um opressor que não desiste do mal. Ele é responsável por muitas desgraças no mundo. Sim. Ele quer também atuar na igreja. Como? Ele planta o joio no meio do trigo para trazer confusão e divisão. Ele planta falsas doutrinas para manter o povo no erro. Ele quer tirar você do caminho, tirar você do foco. Ele quer te oprimir. Satanás, gente, ele é sutil, ele se apresenta como anjo de luz, e até vou dizer a vocês, ele realiza sinais milagrosos para atrair e impressionar. Sabia disso? Que o diabo também cura? Ele faz sinais milagrosos para atrair e impressionar, mas tudo isso com o fim de matar, roubar e destruir. Ele vive como leão, buscando a quem possa tragar, como disse aqui Custódio Anália. O texto continua. Agora o texto está falando sobre forças espirituais, contra forças espirituais do mal, diz o texto. Estou pegando aqui frase por frase do apóstolo Paulo aqui, de Efésios 6:12. Ele fala agora de forças espirituais do mal. A gente precisa conhecer o nosso inimigo, gente. Como é que o diabo atua no mundo? Sabe como? Anote aí, por favor. 2 Coríntios 4:4. O que diz lá? Que ele deseja cegar o entendimento dos incrédulos. É assim que o diabo atua no mundo, cegando o entendimento dos incrédulos. A batalha espiritual, amigos, é uma luta contra a cegueira lançada pelo diabo para que as pessoas não vejam o mal. Ou seja, é aquela coisa, né? O que é que tem? Que mal há nisso? Todo mundo faz, tem problema, não tem mal nenhum. O mundo inteiro está fazendo agora, é uma novidade do mundo. Então é uma coisa simples, não tem maldade. Veja, o diabo é sutil, gente. Ele traz engano. Os demônios também se escondem na idolatria a imagens, idolatria a pessoas, nos sacrifícios, e etc. São as forças espirituais do mal, como diz Paulo. Forças espirituais do mal. E aí depois ele continua dizendo aqui por último, ele diz também sobre as regiões celestiais. Nas regiões celestiais, está dizendo Paulo. O que é que significa isso, gente? É o lugar onde reina o governo de Deus. Regiões celestiais é o lugar onde reina o governo de Deus. Todos os lugares onde há o reino de Deus implantado, Satanás se infiltra. Regiões celestiais travam batalhas, amigos. Existem ações malignas e racionais sobre a mente de muita gente. Na sua casa, na igreja, em outros ambientes que são lugares consagrados a Deus, se estabelece uma batalha. E Satanás vai se infiltrando com o intuito de trazer engano, confusão, destruição. Por isso que a gente não pode dar lugar ao diabo. Eu quero concluir essa mensagem de hoje, a primeira parte. Quarta-feira vai ter a segunda parte. Nós vamos esquentando nesse tema, vai ser muito bacana, vai ser muito legal. Eu quero concluir com vocês. Anote, João 8:32 e 36. João 8:32 e 36. Diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Portanto, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amigos, a aceitação da verdade em Cristo liberta.
Há crentes que já se converteram, mas ainda estão amarrados a situações que precisam ser entregues hoje nas mãos de Deus. O que é que te amarra? Que situações na sua vida estão amarrando você e que hoje você precisa entregar isso nas mãos de Deus? Do que é que você precisa ser livre hoje? Qual é a área da sua vida que você precisa alcançar libertação? Mamon? Vícios? Prostituição? Ira? O ódio? A cobiça? Que área da sua vida você precisa ser livre hoje? Amigos, nós vivemos em constantes batalhas contra essas coisas. Nós vivemos. Mas a boa notícia que eu tenho para você é que nós temos à nossa disposição todos os recursos para nós vencermos essas batalhas. Nós temos, quais são os recursos que a gente tem para vencer as batalhas? Nós temos, anote aí, por favor. Quais são os recursos? Nós temos Palavra de Deus, nós temos o Espírito Santo que habita em nós, nós temos as promessas de Deus, nós temos o louvor e adoração, nós temos a vitória de Cristo na cruz do Calvário. Olha quanta coisa, é palavra, é o Espírito Santo, é promessa de Deus, é a adoração e o louvor, e a vitória de Cristo na cruz do Calvário. E em meio a essas batalhas, Cristo nos garante sermos mais que vencedores. Aleluia! Que seja assim na sua vida, nesses dias, que você possa realmente declarar que em Cristo, que em meio a essas batalhas que você vive, você já é mais que vencedor em Cristo Jesus. Amém, queridos? Eu quero orar por vocês nessa manhã. Essa primeira parte do tema, quarta-feira, nós vamos para a segunda parte. Essa primeira parte do tema sobre a batalha espiritual, gente. Tá? Então hoje vimos aqui uma parte, vamos continuar. E o tema vai esquentando cada vez mais. Eu sei que vai ser uma bênção para você e para a sua vida, assim como tem sido para mim também. Tem sido para a minha vida. Eu quero orar por você, em nome de Jesus. Pai, eu te agradeço e eu te louvo pela tua palavra, porque a tua palavra ela é lâmpada para os nossos pés e ela direciona a nossa vida. Obrigado, Pai, e eu oro nesta manhã, te agradecendo porque diante das batalhas que nós enfrentamos, nós temos alguns recursos à nossa disposição para enfrentarmos essas lutas, como nós ouvimos ainda hoje. Nós temos a tua palavra, nós temos o Espírito Santo de Deus que agora habita em nós, nós temos as promessas do Senhor, nós temos o louvor, nós temos a adoração, nós temos a vitória de Cristo na cruz do Calvário. E é por isso que em meio a essas batalhas, Cristo nos garante sermos mais do que vencedores. Pai, eu peço ao Senhor nesta manhã que pessoas que precisam ser livres, caminhar em liberdade, estão presas a tantas coisas, a vícios, ao ódio, a ganância, a cobiça, a mamon, ao dinheiro, sejam libertas nesta manhã, sejam libertas, que elas adorem ao único Deus dos céus, porque como nós vimos hoje, ou nós adoramos ao Deus dos céus, ou nós adoramos ao inferno, ao Deus do inferno, que é o diabo. Então nós, Senhor, declaramos a tua vitória nesta manhã e nós serviremos ao Deus dos céus. Entregamos nas tuas mãos situações que estamos vivendo. Pai, tanta gente vivendo uma situação em casa, na família, famílias se desfazendo, sendo destruídas por causa do engano de Satanás, das mentiras do diabo que são lançadas muitas vezes contra essas famílias. Que nesta manhã seja repreendido agora em nome de Jesus, que haja vitória, que haja libertação, que a tua mão amorosa, mão de poder também, alcance cada família, cada lar, trazendo vitória, trazendo consolo, ânimo novo, forças renovadas. Em nome de Jesus, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós cremos nisso. Nós cremos que é em Jesus que nós temos a liberdade e temos vitória. Eu oro pelos meus irmãos
E eu creio que o Senhor já está fazendo e está realizando um grande milagre. Em nome de Jesus, dá-nos uma semana abençoada, uma semana de vitória na Tua presença. Eu oro e eu te agradeço, porque sempre quando oramos, o Senhor sempre nos ouve. Os Teus ouvidos estão abertos, os Teus ouvidos estão atentos ao nosso clamor e à nossa oração. E prepara o nosso coração para quarta-feira, quando vamos voltar aqui mais uma vez às 10 horas da manhã, para ouvirmos a continuação desta série. Que o Senhor trabalhe conosco e nos ensine através da Tua palavra, em nome de Jesus. Seja assim para o Teu louvor e glória. Amém.